Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Sales, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padroeiro dos publicistas. Sério? Eu não sabia. Porque ele foi um dos primeiros a escrever textos e botar debaixo da porta dos protestantes. Ele converteu toda a Genebra, Cidade de Tonon, sobretudo. aquela região, Hum, a região francesa hum. da Suíça, que é sobretudo calvinista. Fala com aquele, né? Então vamos lá. Como é Vamos que a lá. gente começa? Iniciando aqui mais o TED Talk, agora aqui quem fala é o Luigi, e a pedido de um amigo, meu afilhado de Crisma, o Luan, ele recomendou, e Dom Tomás estava presente no momento, Sua Excelência estava presente, quando ele fez essa recomendação, esse pedido, de um podcast sobre o liberalismo, que é algo que muito ataca todos hoje em dia, porque o liberalismo, podemos dizer que ele engloba toda a sociedade, ele a imergiu, por assim dizer, porque se o comunismo, aquele stalinista, ele é muito exterior, porque as obras dele são, sobretudo, visíveis, podemos ver que a coisa não ocorre da mesma maneira no liberalismo, que é muito sutil, muito implícito, que é quase que um espírito, que é um espírito que se coloca contrário àquele espírito católico, ao espírito da igreja, que é do bem comum, que é que de fato é necessário que a parte sofra em função do todo, se isso, segundo, claro, a caridade e a prudência, ocasiona no bem comum. Então, o indivíduo não é a menor partícula na sociedade, mas antes, como diria Aristóteles, a menor partícula da sociedade é a família. É o conhecimento que vem pela lei natural, é o conhecimento católico, a noção católica das coisas. E trouxe aqui Sua Excelência Dom Tomás de Aquino para falar sobre isso. O senhor poderia, então, se introduzir, Dom Tomás, aos que não lhe conhecem e dar início ao tema? Então, Luigi está me pedindo para eu me introduzir. Então, sou nascido na cidade do Rio de Janeiro, conheci Gustavo Corsão, segui as aulas dele, estudei no Colégio São Bento do Rio e com 20 anos fui para a Europa porque aqui não havia seminário, mosteiro, que estivesse inteiramente na tradição. De fato, havia campos, mas diversas razões eh, me, achei preferível procurar a vida religiosa na Europa. Chegando lá, entrei no mosteiro de Dom Gerard, que alguns devem conhecer, e fui ordenado por Dom Lefebvre e estive também presente nas sagrações de 88. E pouco antes das sagrações, meu superior me enviou para o Brasil e foi o que ocasionou a fundação do Mosteiro da Santa Cruz, do qual sou prior, e depois Dom Williamson, procurando remediar a escassez de padres e de bispos, sagrou Dom For, e em seguida sagrou o vosso servidor, e em seguida sagrou Dom Zenderras, e ultimamente sagrou mais 3 bispos. Então somos 7 bispos na resistência, mesmo número que havia em 88, porque Monsieur Lefebvre havia sagrado 4 bispos, tinha mais ele, tinha Dom Antônio Castro Maier e tinha Monsenhor Lasso das Filipinas. Então, por enquanto, estamos dentro de uma medida já conhecida, 7. Então, vou falar um pouquinho do liberalismo, me servindo, sobretudo, um livro que Dom Lefebvre recomendava vivamente, que chama Liberalismo e Catolicismo, do padre Agostinho Rossello. Então, agora espero alguma pergunta do Luigi, se não, farei uma exposição da mesma, em parte a mesma, foi feita numa conferência ontem, aqui em Santo Amaro, que pertence à Grande Florianópolis. Perfeito, excelente. Então, o que cabe aqui para iniciar, creio, seria definir primeiro o que é o liberalismo, porque é algo tão abrangente que é difícil discernir exatamente o que ele é de fato. Então, eu pergunto, o que é o liberalismo? É bem difícil dar essa definição, mas partindo da palavra ela mesma, liberalismo faz alusão à liberdade.
O liberal é alguém que quer a liberdade e tem por ela um amor desordenado. Ele está totalmente obcecado pela ideia de liberdade, a ponto de se revoltar contra toda a submissão e contra a submissão que Deus tem sobre suas criaturas. O primeiro liberal, podemos dizer que é Lúcifer, ele que disse: Não servirei. O liberal tem essa inclinação de repudiar, de tentar destruir toda dependência em relação a Deus. Penso que aí está o ponto central, a essência desse movimento, que tem várias manifestações, umas mais graves, outras menos, mas ele é essencialmente uma revolta. Então, o liberalismo é perfeitamente esse espírito, não é? Ou seja, a liberdade como o maior dos bens. E podemos encarar, por exemplo, Cícero falando que tristeza é a dos homens que pensam que o único bem nessa vida é não sofrer, porque eles nunca serão verdadeiramente felizes. Ele fala isso em um dos seus discursos, posso até citá-lo depois, pegá-lo em mãos, não é? E é realmente esse o caso, porque nós vemos que numa sociedade liberal reina a possibilidade para tudo, por assim dizer. Ela é um possível para todo tipo de diversão, de entretenimento, e percebemos no final que esse vazio no coração dos homens permanece. Que nunca houve tanta. Hoje, por exemplo, o ansiolíticos, remédios para ansiedade, são as coisas que mais são prescritas pelos psicólogos, as que mais são vendidas e empurradas. E assim, antidepressivos, por exemplo, são coisas com bala na Europa. É algo muito comum. E isso é um exemplo, isso é um fruto da sociedade liberal, que ela já pensa, por assim dizer, como esse homem, descrito por Cícero, que para ele a felicidade, a definição dele de felicidade é não sofrer. E nós precisamos ver que não é bem assim. Que se for assim, é impossível ser feliz nessa vida. Porque quem não está submisso, quem não está passível de sofrer? Ninguém. Assim, Tomás, gostaria que o senhor me dissesse quais são os tipos de liberalismo? Liberalismo em relação ao quê? Então, primeiro, uma pequena observação: a liberdade é necessária, mas ela é necessária para que cada um faça o seu dever. A liberdade, ela não antecede o dever, ela é uma condição de cumprir o seu dever. Um padre que é privado de rezar a missa, ele está sendo tolhido na sua justa liberdade. A igreja, quando ele é obrigada e é proibida de pregar, ela está sendo tolhida na sua liberdade, no seu dever de pregar a doutrina de Nosso Senhor, a revelação a todos os homens. Então, o mundo moderno separa a ideia de liberdade e de dever. Então, podemos dizer que há três principais liberdades. Uma é a liberdade quanto à coação, ou seja, uma liberdade externa. Quem está preso na cadeia perdeu a liberdade de se movimentar, de ir aonde ele deseja e ter uma vida social que ele deseja. Se ele está preso por justa razão, é bom para ele e é bom para a sociedade que ele esteja preso, sem a liberdade física. A segunda é a liberdade interna, também chamada e, sobretudo, chamada de livre-arbítrio. Essa ninguém pode tirar de nós, porque ela é própria dos seres racionais, seres inteligentes. Então, os anjos têm liberdade, nós temos liberdade, os santos têm liberdade, os pecadores têm liberdade, enquanto estão aqui nessa vida, ao menos. Ela é algo que é inseparável da nossa natureza. E terceira é a liberdade moral. Aí que a coisa piora, porque os liberais vão querer ter uma liberdade moral onde não há liberdade moral. Os 10 mandamentos estabelecem os deveres dos homens e os liberais tentam se revoltar, insurgir, aniquilar, anular estes deveres.
em prol da liberdade. Em prol da liberdade, o quinto mandamento diz não matar, e em prol da liberdade eles dizem pode matar, pode abortar, pode praticar a eutanásia, etc. E assim para cada um dos mandamentos, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o Deus verdadeiro. Eles vão se arrogar, vão militar para uma liberdade de todas as religiões, o que é um erro liberal condenado pela Igreja. Então, são essas três grandes liberdades: liberdade física, liberdade do livre-arbítrio e liberdade moral. Liberdade do livre-arbítrio nós temos sempre, mesmo quando pecamos, ela que é a razão da responsabilidade que nós temos em relação aos nossos atos, e as duas outras, eh, os liberais não gostam da primeira, eles querem abrir as portas das prisões, se fosse possível, né, porque dizem que é contra a dignidade do homem. E a outra, sobretudo a moral, eles querem também abrir o leque das possibilidades dos atos humanos a praticamente todas as aberrações que o mundo moderno inventou e tenta instaurar em toda a sociedade. Perfeito. Então, a liberdade ela não é um fim em si mesmo. Liberdade não é um fim em si mesmo, exatamente. Ela é um modo mais perfeito que Deus nos deu pelo livre-arbítrio de merecer a vida eterna, de servir a Deus com responsabilidade e com mérito. Mas ela não é o fim é Deus. Porque nós percebemos que, por exemplo, a liberdade ela deve ser conquistada, em certo sentido. Porque quanto mais a pessoa se eleva em dignidade, tanto mais liberdade ela recebe. Por exemplo, um pianista que ele é muito bom em tocar o piano, ele consegue ter uma certa liberdade para compor uma nova música, por exemplo, algo que ele não é mais, ele não é preciso da parte dele que ele realmente veja, seja fixado tanto na partitura para conseguir realizar, executar uma peça, por exemplo, ou até compor uma nova. Então, isso é, de certo modo, uma liberdade que ele obtém em função dos méritos do bom desempenho do papel dele. E o que ocorre muitas vezes, ao meu ver, pelo menos, é que todos desejam as liberdades como se fosse algo que elas realmente merecessem, sem realmente merecê-las. E quando a coisa fica desse modo, nós vemos como que é algo desproporcional na realidade prática, porque é inconveniente de fato que certas pessoas tenham tanta liberdade como outras, deixar tudo, por assim dizer, horizontalizado. Isso não é algo comum. Então, porque a liberdade justamente ela não é um fim e ela é um direito, claro, mas é um direito muitas vezes daqueles que merecem. Há certas coisas que todos merecem, mas outras não. E outras, quando vemos que são impostas como um direito para todos, muitas vezes é um fator de confusão. Por exemplo, aqueles que são. E é isso que é, por exemplo, que vai de contrário com a laicidade positiva, como proposta por Bento XVI, quando ele fez a sua visita aos Estados Unidos. Ele disse que o modelo de nação atual era os Estados Unidos, porque ela tinha uma laicidade positiva. Ou seja, porque o laicismo nos Estados Unidos sendo colocado, posto em bloco, como algo pétreo lá, possibilita, segundo ele, né, de certa maneira, o crescimento do catolicismo, justamente por não persegui-lo. Claro, mas dá vazão a todas as demais religiões. E é por isso que vemos, por exemplo, que essa mesma laicidade na Noruega, na Escócia, nesses países mais ricos, é a causa, por exemplo, para haver tanto satanismo. Então, não é de fato a laicidade que permite ou ao menos que é responsável pelo crescimento direto do catolicismo, mas no máximo indireto, que é a possibilidade ao menos de que ele trabalhe, enquanto que eles dão vazão para todas as demais falsas religiões, até mesmo ao satanismo, e coisas nesse sentido. Então, não, esse não é o conceito de liberdade católico. E, de fato, as pessoas não tinham que ter esse direito. Eles não merecem tê-lo. Justamente porque a liberdade ela não é o fim ao homem, mas é a união dele com Deus. E a união dele com Deus só se dá por meio da Igreja Católica, que é a união deles com o nosso Senhor Jesus Cristo através da Igreja Católica. Assim, esse não é o exemplo, os Estados Unidos não é o exemplo de nação católica. De modo algum.
de modo algum, e onde entra o espírito liberal, o reinado de Nosso Senhor, o reinado social, desaparece. Se a gente introduz os princípios liberais no mosteiro, a regra de São Bento desaparece. Porque o liberal é um fanático de liberdade, uma liberdade desordenada que conduz à destruição de tudo. Podemos ver alguns planos em que se exerce essa liberdade e pode nos ajudar a ver a sua nocividade. Podemos dizer que para o liberal, os liberais se dividem, tem várias nuances, mas podemos dizer que pertenceria e pertence à sua doutrina uma independência da inteligência em relação ao seu objeto. É o subjetivismo. O subjetivismo de Kant, ele talvez não estivesse desejando isso, mas seu raciocínio, sua filosofia conduz a isso. A inteligência está livre em relação ao seu objeto, Ela está livre da realidade. livre da realidade, exatamente. E se ela está livre da realidade, todos eles podem encontrar boa acolhida numa mente liberal. Depois, a independência da vontade em relação à inteligência. Então, será né, uma força cega, arbitrária, que vai se pautar não pela inteligência, mas pela vontade ela mesma. É assim porque eu quero. É bastante comum em várias atividades que a gente encontra, maneira de julgar das pessoas. Em seguida, independência da consciência em relação à regra objetiva. Então, eu fiz assim porque eu quero, eu fiz assim porque eu pensava que estava certo. É verdade que se ele pensava que estava certo, é uma circunstância atenuante. Mas para uns, basta eu pensar que uma coisa está certa para eu estar realmente agindo bem. Isso é uma tese, né? É a tese comunista, por exemplo, que É, para o marxismo só o que existe é a praxis. hum, Ou seja, que o marxismo ele se adapta a todas as circunstâncias. Então, para eles não existe de fato uma teoria dogmática, porque aquilo que dá certo, se eles tentam implantar o comunismo de uma forma ou de outra numa nação, independente dos meios aplicados, se obteve resultado, é porque aquilo é bom. Ou seja, aí não estamos nem falando de bem ou mal, hum, não existe realmente uma moral nesse tipo não, de não. noção. Se a gente leva o liberalismo às últimas consequências, não existe moral, evidentemente. E alguém está vendo no Brasil e no mundo inteiro, pouco a pouco, eles vão tornando lei coisas que são contra a lei de Deus. Por quê? Por causa do espírito liberal. E independência das potências anárquicas do sentimento em relação à razão, dá o romantismo. Né? A vontade, o sentimento por si só já é uma razão. Daí os divórcios, daí né, grandes consequências de um pensamento completamente desconectado da realidade e de Deus. Em seguida, independência do corpo em relação à alma, da bestialidade, animalidade, sensualidade, toda espécie de coisas, porque os direitos do corpo ficam desconectados em relação à alma. Sempre há essa ideia de uma revolta contra uma ordem que existe na realidade e que foi Deus que fez. Independência do presente em relação ao passado, dá o desprezo da tradição. Então, o presente que conta, a Pachende já está muito para trás. Bento XVI disse que a Pachende era boa para aquele momento, para situar a questão, mas ela está ultrapassada. Então, o presente supera o passado. O presente não deve nada ao passado. O presente basta. É o magistério vivo. Mistério vivo. Eles disseram que o Monsenhor Lefebvre estava errado, que ele tinha uma noção errada do magistério, da tradição, e a noção certa é a tradição viva. Magistério vivo, tradição viva, e o que é contrário ao catolicismo. Os papas conciliares são liberais. Né? Paulo VI era um liberal e todos os outros são liberais. É,
independência da razão e da ciência em relação à fé, do racionalismo, independência do indivíduo em relação a qualquer sociedade. O filho que às vezes é convidado, havia catecismos no Canadá que diziam para que a criança devia se libertar dos pais, devia não obedecer aos pais, devia tomar a sua emancipação em relação aos pais. Então, em seguida da mulher em relação ao marido, destruindo então a hierarquia que Deus mesmo estabeleceu no casamento. Claro que essa deve ser exercido ao modo que a igreja mesmo ensina e que os exemplos dos santos nos ensinam. São José, jamais alguém terá tanto respeito por Nossa Senhora e devoção e amor do que São José. E, no entanto, é ele que manda. Quando o anjo lhes diz a São José de partir para o Egito, que Herodes quer matar a criança, quer matar o menino Jesus, é ele que decide. A gente vê que tem uma ordem que foi Deus que estabeleceu e que todos os santos e na Sagrada Família era observada. Em seguida, do cidadão em relação ao Estado. Uns dizem objeção de consciência, outros querem. Eles tomam liberdades que não são justas. Embora o Estado às vezes age de maneira injusta, e mesmo assim isso não destrói os deveres do cidadão para com o Estado. Em seguida, do Estado em relação à Igreja. O Estado deve reconhecer a Igreja e, portanto, militar pelo Cristo Rei, como foi durante toda a cristandade, onde os reis obedeciam às leis da Igreja. Então, dependência ainda do operário em relação ao patrão, e depois a independência do homem e da família, da profissão, do Estado, em relação a Deus, a Nosso Senhor, a Igreja. Então, destruição da ideia do Cristo Rei pelo Vaticano II, eh, extinguindo os deveres do Estado para com Cristo Rei. Assim podemos ver que o liberalismo ele abrange mais coisas do que a gente podia imaginar. Ele é um vento de revolta que começou assim nos tempos modernos com Lutero. Já tinha antes, mas Lutero de um marco bem significativo, o livre exame de Lutero, o desprezo de Lutero pela teologia, o ódio de Lutero contra a igreja, tudo isso vai fazer de Lutero um grande liberal. Esse liberalismo vai se agravar com o tempo, com a fundação da maçonaria, haverá uma difusão assim, acentuada dos princípios liberais e outros também. Em seguida, quando chegamos no século XIX, e depois do século XX, nos meios liberais, que vai nascer o modernismo. É nos meios liberais que vai se desenvolver o comunismo. Então, todos esses erros serão condenados pelos papas, primeiro a condenar o liberalismo dito católico, porque o grande drama foi que os católicos acabaram dizendo, não, a Revolução Francesa triunfou, a gente não pode viver em conflito com essa revolução, porque ela já entrou nos costumes. Então vai ser o catolicismo liberal. E Gregório XVI vai condená-lo, o Papa seguinte, Pio IX, vai condená-lo em várias ocasiões, Leão XIII igualmente, São Pio X igualmente, mas ele vai triunfar no Concílio Vaticano II, que foi um concílio liberal. Então, por exemplo, o senhor cita Lutero para como exemplo do liberalismo por causa do livre exame, que ele tem uma independência completa da tradição. Uhum. Ou seja, que qualquer homem, a qualquer momento, pode obter uma revelação da parte de Deus sem recorrer ao depósito daquilo que já foi revelado, porque a revelação propriamente dita ela já se encerrou com a morte do último apóstolo. E quem preservou isso foi precisamente a Igreja Católica. Então, é assim que na prática nós vemos que uma vez que os protestantes negam a tradição católica, eles normalmente aderem sem saber uma outra tradição, que normalmente é a tradição hebraica.
Por isso que vemos a Uhum. quantidade imensa e Uhum. cada vez maior de protestantes judaizantes, porque uma vez que Uhum. eles negam a, a depositária legítima da Sagrada Tradição, que é a Igreja Católica, eles acabam, porque o homem precisa disso, aderindo a outros costumes, outras tradições, sendo que alguns já fazem o Shabá e coisas do tipo, usam todo aquele. Por exemplo, algo bem material, bem prático, é o Edir Macedo, que fez o terceiro templo de Jerusalém, Uhum. eu acho que São Paulo, né? Não sei a cidade exata. Deste São Paulo. E então, e aquele não é de fato o terceiro templo de Jerusalém, porque ele está em São Paulo e não está em Israel. Uhum. Já, digamos, a essência é essa mesmo. Então, e tanto que disseram, por exemplo, que num sermão ele chegou e disse: Não, porque Jesus Cristo não é Deus. Em outro sermão ele disse: Ah, porque isso não é nenhuma piada. Porque em função da Santíssima Trindade vocês devem dar o trízimo e não o dízimo. Três, não dois. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e na semana seguinte, assim, Sim, sim. quando o homem não recorre a nada, Uhum. ele realmente fica no vazio, ele fica na escuridão. E eles vão recorrer a outros mestres, a outros ensinamentos, porque é do culto que surge a cultura, que a cultura se molda a esse redor. E é do culto católico, que é essa tradição, com os ritos e com todo este conhecimento, do qual extraímos muitas informações que não estão diretamente na Bíblia, nós conseguimos ter uma vida verdadeiramente cristã, enquanto eles que carecendo disso, acabam que eles se encerram nesse vazio, porque, por exemplo, a iconoclastia protestante, eles não conhecem Nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não têm imagens, eles realmente não veem, eles não conhecem, eles pensam que é uma letra, como se está nos textos dispostos no texto bíblico, e que qualquer homem lendo pode imediatamente compreender aquilo que está exposto, mesmo aqueles versos mais difíceis, sem recorrer a nenhuma autoridade, exceto a sua própria consciência. E assim, é óbvio que, vendo a impossibilidade para isso, os mais inteligentes recorrem justamente a judeus, que eles precisam de fato de mestres para conseguir interpretá-lo, e os outros acabam fundando essas seitas cada vez mais diversas em função de não estarem atrelados a nenhuma tradição. E eu falo isso porque nós vemos, por exemplo, em outro lado, um lançamento que estamos fazendo, para David requisitou que eu fizesse a tradução desse livro, que está em andamento, sendo finalizada ainda este mês, visando a publicação também, a depender do tempo de impressão, ainda este mês, que é aquele livro do Antoine de Mottot, o autor do livro Renegadão Julgado pela Tradição, e nós vemos que há um outro erro, de um lado, porque o perennialismo, Dom Tomás, se me permite, e o senhor deve ter algo a acrescentar a esse respeito, o perennialismo, ele diz aderir exteriormente a uma tradição, mas que não foi revelado pela Igreja Católica. E nós vemos que, em função disso, há uma diversidade de tradições, há um multiculturalismo muito grande, tão variado quanto o protestante, dentro dessas segmentações perennialistas, que são frutos do perennialismo. Uhum. Porque que não visam outra coisa senão, como o autor deste livro conclui, a criação de uma religião mundial universal. Porque, e o, falando de uma figura que é um perennialista muito famoso, é o Alexander Dugin. O Dugin, ele pega e ele fala num livro dele que, aliás, num comentário num jornal em 85, que o maior sonho dele era militarmente destruir o Vaticano, porque ele não aceita o fato de haver uma religião realmente dogmática, porque para ele a única coisa que é correta são as diversidades de espiritualidades e que no fundo seriam somente meios exteriores, exotéricos, para uma adesão a uma mesma religião oculta esotérica para iniciados. Então, vemos que há uma diversidade dessas seitas pela mesma razão, porque eles são liberais, porque eles não aderem à Igreja Católica, eles não são verdadeiramente tradicionais. Quando houve a declaração da infiabilidade pontifícia, todos os liberais ficaram contra. E a maçonaria e outros alguns governos ficaram, sobretudo, escandalizados que a Igreja declarasse que uma verdade possa ser
infalível para sempre. Isso perturba o liberal. O liberal vive no movimento das ideias, porque a verdade estabelecida para sempre, a verdade que é Deus, isso os perturba. Mas só para botar agora entrar no caso Monsieur Lefebvre, ele dizia, hoje todos nós estamos mais ou menos atingidos pelo liberalismo. Ele havia estudado numa escola onde havia 35 padres. E quando ele entra no seminário francês de Roma, ele vai se dar conta que uma das teses fundamentais do liberalismo estava na cabeça dele, que era a separação da Igreja do Estado. E foi só lá no seminário de Roma que ele se deu conta de que a doutrina da Igreja é o contrário disso. Então ele dizia aos seminaristas, eu era liberal e não sabia. E isso mostra como o liberalismo gira em torno de nós, mesmo um bom aluno como ele, de uma excelente família, num colégio onde tinha vários padres, ele tinha uma tese liberal na cabeça, que ele se apressou em retirar, quando ele pôde ter contato com os documentos pontifícios que tratam do assunto. Então que cada um de nós faça um pouquinho o exame de consciência e ver se não tem um pouco de sentimentalismo na sua maneira de considerar as coisas, de analisar a crise da igreja, ou então um pouco de costume de querer impor sua vontade sem procurar ver se ela está conforme a verdade, a lei de Deus, etc. E assim por diante. Se ele presta, se ele respeita as autoridades tais como Deus as estabeleceu, etc. E Mons Lefebvre, ele quando, né, no seu combate na crise da igreja, ele falava com grande frequência do modernismo, do liberalismo, e ele mostrava como os liberais, como o choque é inevitável e não tem como conciliar catolicismo e liberalismo. E os papas liberais foram o grande empecilho, o grande obstáculo para que a tradição da igreja continuasse a dar todos os seus frutos. Ela continua, mas os liberais querem destruí-la, e os liberais são sempre sectários, dizia ele. Tinha ocorrido um fato doloroso no seminário dele, em Roma. Retiraram o seu diretor do seminário, que era o padre Le Floch, homem de firmíssima doutrina, mas que os liberais estavam muito incomodados por ele, e o governo francês também, governo francês liberal e maçom. Então eles fizeram pressão em cima de Pio XI, porque eles diziam, esse padre Le Floch está formando os seminaristas na doutrina da igreja, no antiliberalismo, e mais tarde, como eles estudaram em Roma, eles serão provavelmente bispos. E nós teremos aqui na França bispos que serão contra nós, que eles se dão bem conta da total oposição entre a verdadeira doutrina católica e o que eles estavam querendo fazer. Então fizeram pressão em cima de Pio XI, ajudados por outros liberais, e Pio XI acabou cedendo para mandaram um padre lá examinar como ia o seminário e conseguiram um jeito de condenar, né, o padre Le Floch, e ele então foi mandado embora. Então Monsenhor Lefebvre dizia, sempre que eu encontro umas confusões no clero, nas paróquias, nas dioceses, eu procuro ver se não há ali um liberal. Porque, dizia ele, o liberal é um sectário. E eles farão tudo para destruir aqueles que não são liberais. Perfeito, Tomás. Para concluir, é, tudo isso nasce, como o senhor disse desde o princípio da conferência, de uma mesma fonte, que é o luciferianismo prático, que é o imanentismo, que é o seguinte, que é o homem, ele é feito para si mesmo, que o homem é um fim em si mesmo. E é desse imanentismo que os liberais tentam jogar, e os ditos de falsos tradicionais também, por exemplo, com o perennialismo, eles no fundo, nenhum deles admite de verdade que haja algum Deus, exceto eles próprios. Porque
eles não admitem que haja uma lei que é eterna e que deve regular, que deve ordenar a sociedade. E assim, essas divisões, essas confusões dentro das sociedades, elas se dão em função desse mesmo imanentismo, ou seja, por eles não admitirem nenhum princípio, nenhum nada que seja realmente transcendente de verdade. Ou seja, eles não admitem a revelação, eles não admitem que exista uma revelação dada por Deus Uhum, e, assim, transmitida aos homens. uhum. Ou seja, que não nasce do homem, mas que ele é exterior, e sendo exterior e superior a ele, pode lhe ordenar. Então, essas confusões, e eu gostaria que o senhor comentasse, para encerrarmos, elas se dão, sobretudo, nessa raiz humanista do liberalismo, que é essa independência de Deus, é tentarem se liberar de Deus, se liberar do fato de que há uma revelação que foi dada por Deus e que é até hoje transmitida pela igreja. Por incrível que pareça, essa doutrina triunfou. Triunfou, ela, portanto, não se submetem ao direito canônico, o verdadeiro direito canônico, não se submetem a tudo que é necessário para que uma alma se eleve na graça. Eles botam impedimentos, eles honram todas as religiões e com isso eles põem obstáculos à salvação das pessoas. Eles dirão a um protestante não se converter para o catolicismo, etc, etc. E queria lembrar ainda uma palavrinha de Monsieur Lefebvre. Ele dizia essa submissão da criatura ao seu Criador, que é a essência do antiliberalismo, ela continua no céu. Mesmo no céu, e mais ainda, nós somos submissos a Deus. O liberal é alguém que não quer se submeter a Deus. E podemos dizer que a grande esmagadora do liberalismo é Nossa Senhora, quando ela esmaga a cabeça da serpente, conjuntamente com Nosso Senhor. A serpente é o liberalismo, é o grito de Lúcifer, eu não servirei. E que é contradito, né, pela palavra de Nosso Senhor, que se possível que esse cálice passe sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Nosso Senhor se fez obediente, obediente até a morte. Isso aí o antiliberalismo. É o sacrifício. Sacrifício. Nosso Senhor, a parte, sofreu pelo todo. Não, E então, o René Guénon, por exemplo, tem uma frase que não. ele diz: ao verdadeiro iniciado, o paraíso cristão será o inferno. Porque para eles, o paraíso não é uma submissão a Deus, mas é que o homem se torne de tal modo unido à divindade que ele se torna o próprio Deus. É É, assim. é realmente isso. É. Inventa uma coisa louca, mas o fundo é a revolta. Eu sempre Né? revolto, mas Sobre o René Guénon, podemos desenvolver só um pouquinho. Então, o René Guénon, ele não precisa de Deus, né, da sua teoria, né? É como Lúcifer. Lúcifer não quis da visão beatífica, ele preferiu encontrar a sua beatitude nele mesmo. Então, essa atitude liberal, não, ele se basta a si mesmo, pensa que se basta a si mesmo, e vai se tornar o mais infeliz dos seres, porque ele recusa aquele que é a fonte do ser, fonte da verdade, do bem. Ele então ele cai numa terrível ilusão. O liberal vive na ilusão, e essa ilusão é: eu não preciso de Deus, eu não servirei a Deus, eu me basto a mim mesmo. Agora, no inferno, ele verá toda a loucura da sua posição. então lhe agradeço. Muito obrigado por essa entrevista e nada mais a ser dito. Não, não, só agradeço ao Luigi e espero que seja de alguma utilidade essas palavras sobre liberalismo. E aproveito para falar de novo desse livro, Liberalismo e Catolicismo, do padre Augustin Roussel, editado pela editora Castella. O Mosteiro já havia editado há uns anos